Noite, Instagram. Boa noite. Nossa live número 13. Boa noite pra você. Espero que você consiga me ouvir. Espero que você assista e que você entenda essa live, que a gente vai falar sobre um tema muito maluco, muito animal. E a gente vai falar sobre medos. É a nossa 13ª live, a live número 13 de 21. Cara, estamos na reta final. Essa é a última semana e já acaba. É muito rápido, né? Então, live número 13. Boa noite para você que está me vendo ao vivo. Boa noite para você que vai ver depois essa live. Já me falaram que o Instagram tá com algum problema aí para deixar as lives disponíveis, mas eu estou subindo no YouTube, tá bom? Bom, esse aqui também vai pro YouTube. Caso você não consiga ver no Instagram, eu vou deixar lá disponível para você assistir. Beleza? Então, bem-vindo. Live 13, vamos falar sobre um tema muito bacana, que são os medos. Medos. É uma das desculpas principais que as pessoas têm para não fazer as coisas. Na verdade, não é nenhuma desculpa, é algo que trava mesmo as pessoas de avançar rumo ao que elas desejam, de se tornarem melhores, de aceitarem novos desafios. Então hoje a gente vai falar sobre o medo e como que você pode vencer os seus medos. Quem não tem medo? Cara, todo mundo tem medo. Um dia me falaram assim, cara, até o presidente dos Estados Unidos tem medo. E é verdade, às vezes a gente acha que algumas pessoas não têm medo, né? Porque a pessoa é muito confiante, ou porque ela tem um alto cargo, ou porque ela ganha muito dinheiro, ou porque ela tá na mídia, ela é um grande artista. Mas, cara, 100% das pessoas tem algum tipo de medo. Todos temos. E aí teve um cara que eu gosto muito, chamado Napoleon Hill, que ele falou que existem os 6 medos básicos, que basicamente você com certeza, em algum momento da sua vida, você já sentiu algum desses 6 medos. Então, eu certamente já senti a maioria deles. Então, vou falar aqui os 6 medos básicos que ele fala. E ele coloca em ordem de prioridade. Então, ele fez uma pesquisa e ele viu quais são os medos que as pessoas mais sentem. Ele chamou disso de medos básicos, tá bom? E em primeiro lugar, alguém chuta aí? Alguém chuta o que é o maior medo de um ser humano enquanto ele vive? Não? Ninguém? O maior medo que, segundo o Napoleon Hill, foi o medo da crítica. O medo de ser criticado por alguém seria o nosso medo número 1. E em segundo lugar seria o medo da morte. Então olha que maluco. Até o medo da crítica ele é maior do que o medo da morte. É por isso que as pessoas temem tanto isso. Em terceiro ficaria a pobreza, depois viria a doença, o medo de perder alguém e, por último, a velhice. Esses seriam os 6 medos básicos. E aí teve um cara que ele basicamente ele resumiu esses 6 medos em 5 categorias, que é rejeição, que é o medo da crítica, né? É o medo de ser rejeitado, medo de falhar, medo do constrangimento, medo da solidão e a dor física. Uma outra pesquisa. Esses 6 medos são muito parecidos. Mas a pergunta é, cara, como que eu venço esses 6 medos? Como que eu supero não só esses 6, mas os meus medos pessoais, aqueles medos que me fazem travar, aqueles medos que me amarram e não conseguem, não me deixam dar o próximo passo rumo ao que eu desejo. Então eu vou te dar agora algumas dicas de como você pode fazer. Mas primeiro deixa eu contar um negócio que um dia me ensinaram, chamada filosofia Tiger Eye, ou em inglês português, né, filosofia do olho de tigre. Alguém já ouviu falar? Se alguém já ouviu falar, não sei quem já ouviu falar, mas ele conta, basicamente, deixa eu contar a história de um animal que eu gosto muito, que é o tigre. Antigamente, há uns anos atrás, etc., achavam que o tigre, sabe, o animal, que o tigre não tinha medo. E por que as pessoas chegaram nessa conclusão? Porque, diferente dos outros animais, quando você tá numa floresta e você se depara com um animal, se você tem uma arma, uma espingarda, e você atira pro alto, dá um tiro, pem! Basicamente o que o animal vai fazer, ele vai fugir por medo de você. E aí perceberam, isso há muitos anos atrás, que o tigre não. O tigre, quando você estava com a arma na mão, você apontava pro tigre e você dava o tiro pro alto, pau, e o tigre ele nem se movia, ou ele partia para cima de você. E aí fala assim, caraca, o tigre é um dos animais mais corajosos da selva. O tigre ele não tem medo, porque se você se encontra com o tigre, e isso é uma filosofia até que os orientais ensinam
a gente é que se você encontra um tigre, só existem duas opções. Ou você mata o tigre, ou o tigre te mata. Porque ele não vai fugir de você, não importa o que você tenha na mão. Se é uma espingarda, se é uma 38, se é uma 12. E aí, acharam que o tigre não tinha medo. Que o tigre era um animal sem medo. Por isso recebeu o título de dos animais mais corajosos da selva. Mas aí, um desses cientistas malucos aí, um desse pessoal de universidade que não tinha o que fazer, pegaram e falou assim, cara, vamos fazer um teste, vamos ver se de fato o tigre não tem medo. E aí pegaram o tigre, colocaram na jaula e fizeram aquele teste que você já imagina, né? Pegaram, apontaram a arma para cima, pertinho do tigre e deram um tiro. Pau! E aí perceberam, monitorando o tigre, que o coração do tigre acelerava, que ele palpitava, que ele sentia uma angústia. Ou seja, aquele mito que o tigre não sentia medo era mentira e o tigre sentia medo sim. Então o tigre sentia medo. E aí começaram a se perguntar, caramba, se o tigre ele não tem medo, ele tem medo, desculpa, se o tigre tem medo, por que ele não foge quando dão um tiro pro alto? Essa é uma pergunta. Então descobriram que o tigre é um dos poucos animais que conseguem controlar o seu medo. Conseguem, apesar do medo, estar naquilo e focado naquilo que eles desejam. Então, aí criaram lá uma das filosofias de luta, para quem faz arte marcial, chamada Tiger Eye, olho de tigre. Essa filosofia de você conseguir controlar o seu medo e avançar mesmo com medo. Então, é uma filosofia que eu gosto muito e que eu uso muito na minha vida. Não é... tem gente que fala assim, eu venci o meu medo, eu não sinto mais o medo. Eu acredito que seja possível sim, mas eu prefiro controlar o meu medo. É muito mais rápido e você avança muito mais rápido. Então, basicamente, é assim que eu tento viver. E é o que eu vou tentar te ensinar, te ajudar, te mostrar como eu faço para controlar os meus medos e mesmo assim vencer. E é bem fácil ainda, tá? Que é a filosofia Targaryen, são 3 passos bem simples. Listar, conhecer e vencer. São os 3 passos que você precisa dar para superar ou para controlar o seu medo. Então, o que isso quer dizer? O primeiro passo é bem simples, é listar. Você precisa listar, pegar a caneta, pôr no papel todos os seus medos. Então, por exemplo, eu tenho medo disso, eu tenho medo de aquilo, eu tenho medo de etc. Então, lista umas coisas do medo. Então, vou dar um exemplo, fica mais fácil, tá? Quando eu fiz isso há muitos anos atrás, um dos medos, que é o primeiro passo, né? Listar os medos. Um dos medos que eu coloquei lá era assim, putz, cara, eu tenho medo, eu morro de medo de falar em público. Então, eu coloquei lá, medos, né? 1, falar em público. Então esse é o primeiro passo, listar todos os seus medos. O próximo passo é conhecer. Cara, por que eu tenho medo? Ou por que as pessoas têm medo disso que eu tenho? Primeiro passo. E depois entender dentro desse segundo passo, por que eu tenho medo disso? Então vou dar um exemplo que fica mais fácil, tá? Então lembra que eu falei, um dos medos que eu peguei, falar em público. O segundo, e aí eu peguei e falei, cara, deixa eu conhecer, deixa eu entender por que as pessoas têm medo de falar em público. Aí eu comecei a listar lá, a aparecer, até que eu deixei aqui, deixa eu ver... então aqui. Cara, as pessoas têm medo de falar em público por vários motivos, mas eu vou falar os meus, tá? Lembra que é se conhecer? Fala, cara, por que eu tenho medo de falar em público? Então eu falei assim, eu descobri que eu tinha medo de falar em público porque eu tinha medo de ser julgado, eu tinha uma ansiedade muito grande, eu achava que eu ia errar na frente de todo mundo, eu achava que todo mundo ia rir de mim, eu achava que, caramba, cara, ninguém tá interessado em ouvir o que eu tenho para falar. Então esse era o que estava por trás do meu medo. Então eu tinha medo de falar em público por esses motivos, que eu tinha medo de ser julgado, eu era muito sem confiança, eu achava que eu ia errar tudo isso que eu fui te falando, eu fui listando. E o terceiro passo que você precisa dar, ou que nós precisamos dar, é vencer. E vencer é você encontrar algo que você pode fazer para cada um desses pontos que você colocou, dos motivos de você ter medo. Então, no meu caso, tá bom? Qual que era o meu primeiro medo? O medo de ser julgado. Então, quem já viu alguma palestra minha, quando eu faço, quando me chamam, me convidam, a primeira coisa que eu faço é fazer uma brincadeira com quem tá me assistindo. Por quê? Porque, cara, eu tinha medo das pessoas rirem de mim.
Então, eu já faço todo mundo rir de mim, eu já rio de mim mesmo para que esse medo não possa chegar até mim, entende? Qual que era o outro medo que eu tinha, que eu falei aqui para você, dentro de falar em público, né? Era o medo de errar tudo, falar assim, caraca, eu vou esquecer tudo, eu vou me embananar, cara, eu tô ferrado. Então, o que eu fazia? Eu comecei a me preparar muito, muito, muito antes. Então, eu revi muitas coisas, refazia os slides, as minhas falas, em todas as apresentações eu acabava decorando tudo que eu tinha para falar, e isso elevava o meu nível de confiança. E como eu achava que as pessoas falavam, eu achava, era um outro ponto do medo, né? Eu achava assim, caraca, ninguém tá interessado no que eu tô falando. O que eu fazia também, que é o terceiro, um outro método que eu fazia? Eu validava as minhas apresentações. Eu mandava para um amigo ou para outro, falava assim, cara, o que você acha? Tá interessante? Você acha que isso ajudaria as pessoas? Você acha que as pessoas se interessariam para esse ponto e para esse ponto? Ou seja, eu listei um medo, que é o qual? Falar em público. Eu conheci esse medo, por que eu tinha esse medo, eu já te falei aqui algumas vezes. E o terceiro, eu comecei a listar as possibilidades, o que eu tinha que fazer para vencer esse medo. Então eu te convido a fazer este exercício aí, se você é uma pessoa corajosa, porém sabe que tem alguns medos. Como eu disse, acho que todo mundo tem. Então, qual que é o exercício? Cara, lista os seus medos. Cara, todos os seus medos que você acha que tem te atrapalhado. Então, depois, tenta entender por que você tem medo. Putz, eu tenho medo disso por causa disso. E o próximo passo é, o que eu posso fazer em relação a esses sintomas, a esses porquês aqui dos meus medos. E lembra, não é vencer o medo. Então, por exemplo, cara, eu acho que hoje eu consigo falar em público com muito mais propriedade, faço apresentação, já fiz muito no trabalho, pô, faço. Tô até aqui falando com vocês, falando num celular aqui, caramba. Mas eu acho que eu sempre vou ter esse medo de falar em público. Então, toda vez que eu vou aqui apertar aqui o botãozinho de começar a live, me dá aquele friozinho na barriga. Sempre, sempre. Todos os dias, por exemplo, desse desafio de 21 dias. Todos os dias que eu vou fazer alguma apresentação no trabalho, eu sinto esse calafrio. Todas as vezes que me chamam para uma palestra, eu ainda sinto esse calafrio. Eu acho, falando de mim pessoalmente, eu acho que eu nunca vou vencer o medo. Não sei se um dia eu vou vencer o medo, mas eu já aprendi a controlá-lo. E isso já me destravou, já me faz aceitar convites para fazer palestras, aceitar convites para fazer desafios como esse, a falar com as pessoas, etc. Então, pense sobre isso. Ao invés de vencer, controlar para destravar. De novo, hein? Ao invés de vencer, controlar para destravar. É um caminho mais rápido. Ao invés de você estudar para vencer e blá blá blá. Tipo, que eu conheço muita gente que fala assim, puta, mas eu nunca vou conseguir vencer isso, então eu acabo deixando. Então não tenta vencer, tenta controlar para que você destrave e que você dê passos. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês hoje. E amanhã se prepara para quem for assistir. Amanhã vai ser uma das lives mais pesadas. Eu tava postergando isso, mas chegou o dia. Amanhã na nossa live 14, a gente vai falar sobre um tema que vai doer para algumas pessoas, viu? Então, se prepara aí, a gente se vê amanhã. Obrigado por vocês que me acompanharam aqui ao vivo, vários amigos, várias pessoas bacanas aqui que entraram. Então, muito obrigado por vocês. É muito bom ter vocês, viu? Muito bem vocês, a Alaninha, Francisco, que eu vi aqui. Pô, é ótimo ter vocês aqui, sempre muito bom. E é isso, pensa sobre isso, espero que tenha te ajudado e a gente se vê amanhã na próxima live, beleza? Um abraço, tchau, tchau.